E para discutir o assunto, nós convidamos também Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Kalina. Boa tarde aos internautas e ouvintes que acompanham a Rádio Jovem Pan. Doutor, o que a gente percebe agora, pela fala do ministro Gilmar Mendes, é que ele está bastante nervoso, né? Bastante alterado em relação ao voto do ministro Cássio Nunes Marques. Isso daí já era esperado mesmo, doutor? Olha, Kalina, eu acho que a sociedade espera, por parte dos julgadores, tranquilidade. É necessário que quem vai apreciar matérias, julgando-as, precisa ter absoluta tranquilidade, precisa ter serenidade ao apresentar os seus votos. Antes da data de hoje, em sessão anterior, nós tivemos o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, votando contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e tivemos os votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Lewandowski votando a favor dessa suspeição. Na data de hoje, o ministro Cássio Nunes Marques se posicionou contra a suspeição e ele enfatizou de maneira muito categórica, no sentido de que conversas hackeadas, obtidas criminosamente, não podem ser usadas como provas contra o ex-juiz Sérgio Moro. É importante destacar que na nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.964 de 2019, está bastante claro, no teor desta lei, que provas obtidas de forma criminosa não podem ensejar a punição a quem quer que seja. Portanto, aquilo que o ministro Cássio Nunes Marques usou como fundamento na sua decisão, na verdade, não é novidade. Estas provas que ensejaram essa discussão, eu digo provas entre aspas, são conteúdos obtidos criminosamente e não nos oferecem segurança jurídica. São trocas de mensagens que não podemos ter em relação a elas segurança em relação ao conteúdo. Que houve diálogos entre o juiz e os procuradores, é sabido que houve, mas nós não sabemos exatamente qual é a natureza desses diálogos. Pode ter havido edições, pode ter havido mudanças neste teor. Portanto, nós estamos diante de um terreno que é verdadeira areia movediça. E para que a partir desta areia movediça, desse pressuposto inseguro, você decrete a suspeição do juiz Sérgio Moro, trata-se de um desfecho inadequado. Essa foi a visão do ministro Cássio Nunes Marques, desta maneira formando maioria contra a suspeição. Tecnicamente, o julgamento ainda não terminou, porque antes do final pode haver mudança de votos daqueles que se manifestaram. Havia uma cogitação de que, eventualmente, a ministra Carmen Lúcia poderia votar, os ministros que já se manifestaram podem, hipoteticamente, mudar a sua orientação até o final deste julgamento. Percebe-se o ministro Gilmar Mendes bastante alterado, elevando muito a voz, né? Mas o fato é que o placar do julgamento é 3-2 contra a suspeição de Sérgio Moro, portanto, validando as provas colhidas e, como já se sabe, houve a decisão do ministro Fachin no sentido de determinar a competência de julgamento dos casos de Lula para o juízo de Brasília. Portanto, a permanecer esta lógica que nós estamos assistindo até agora, nós teríamos a competência do juízo de Brasília para apreciar esta matéria, preservada a imparcialidade do juízo, portanto, aí teríamos a análise feita em Brasília sobre quais atos processuais poderiam ou não ser aproveitados daqueles que foram praticados no juízo de Curitiba. Ainda teremos a apreciação sobre essa decisão do ministro Fachin, sobre o deslocamento da competência, porque o presidente do Supremo marcará uma data para que o plenário delibere sobre a manutenção ou não desta decisão, porque houve recurso por parte do Procurador-Geral da República. Então, nesse momento, suspeição afastada e pende
a decisão referente à competência de julgamento. Se a competência for mantida a decisão de Fachin, vai se verificar que atos podem ser aproveitados e segue o julgamento em Brasília. Se a decisão de Fachin for afastada, o que nós temos? Volta-se à situação anterior, mantém-se as condenações de Lula, Lula volta a ser ficha suja, volta a ser inelegível e preserva-se a validade de todos os atos já praticados, mantendo-se a imparcialidade dos atos de julgamento de Sérgio Moro. Portanto, voltamos ao status quo anterior, caso o Pleno do Supremo afaste a decisão de Fachin em relação à competência. Doutor, o senhor estava falando sobre as provas, né? As provas que o Gilmar Mendes trouxe são provas de hackers, provas, no entanto, como alegou Cássio Nunes, provas ilícitas. Isso pode legalmente beneficiar o réu, mas seria perigoso usar um ato ilícito como prova? Abriria precedentes? Veja, como eu estou dizendo, essa situação ela é bastante complicada. E o que está em julgamento? Está em julgamento a suspeição de Sérgio Moro. Não é? Está em julgamento a suspeição de Sérgio Moro. Agora, naturalmente, nós temos o remédio processual, a ação em discussão é um habeas corpus. Portanto, quem está invocando a movimentação da justiça é o acusado Lula. Portanto, na verdade, quem toma a iniciativa é o próprio acusado. Então, ele dirá, bom, eu estou usando estas provas obtidas da maneira como foram obtidas em meu benefício. Então, esse obstáculo, essa dificuldade não se aplica a mim. Então, nós temos esse dilema, né? As provas, elas não têm valor nenhum para prejudicar Moro. Moro não poderia sofrer qualquer tipo de punição, se bem que ele nem juiz mais não é? No entanto, para beneficiar hipoteticamente um acusado, elas poderiam servir para inocentá-lo na dúvida, né? Então, nós temos esse dilema, não é? Então, que tipo de consequência esses diálogos podem produzir? Eu, sinceramente, olhando o todo dessa situação, eu teria extrema dificuldade em conferir algum tipo de validade a uma troca de mensagens que não me oferece nenhum tipo de segurança jurídica, um conteúdo que estaria sujeito a edições, que não teve o seu teor confirmado pelos interlocutores do diálogo. Se os interlocutores tivessem confirmado o teor do diálogo, ok. Se tivesse havido uma perícia que me dá segurança sobre a não edição dos diálogos, ok, mas eu não tenho nenhuma certeza a respeito disso. A certeza que eu tenho é que ela foi obtida criminosamente. Ou seja, realmente é um terreno, um território em que a areia é movediça. A areia é movediça e a areia movediça é sinônimo de quê? De insegurança. Se nós temos insegurança, como que eu posso, diante dessa total insegurança, proclamar a suspeição do juiz Sérgio Moro à época dos julgamentos? Se você perguntar para mim, se eu estivesse naquela cadeira, se eu pudesse fazer o julgamento no lugar do julgador, eu consideraria o juiz Sérgio Moro não suspeito naquelas circunstâncias, tendo em vista esses elementos que são apresentados, porque eles não são idôneos juridicamente para afirmar essa suspeição do meu ponto de vista. Ele, hipoteticamente, poderia, no terreno das hipóteses, você pode afirmar qualquer coisa, mas esses instrumentos apresentados, a meu ver, eles não têm idoneidade para fundamentar a decisão de reconhecer essa suspeição. Porque são absolutamente inseguros juridicamente. Agora, doutor, se houver essa possibilidade aí de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso implicaria em que todos os processos julgados por ele poderiam ser questionados? Eu não falo só do Lula, não, falo de todos os outros. Muito bom, muito boa a sua pergunta, Kalina. Quem está questionando a suspeição de Sérgio Moro é um dos réus que foi julgado por ele.
Lula está afirmando que na condução dos processos em que ele foi acusado, na postura que teve na condução dos processos por ele julgados, em relação a ele, Lula, por causa do comportamento que manteve, Sérgio Moro teria se tornado parcial. Então, nós estamos examinando essa situação individualizada nos casos de Lula. Esse eventual reconhecimento da suspeição de Moro em relação a Lula, ele não se comunica automaticamente aos demais acusados. Não há esta consequência automática, não é? Se houver este reconhecimento da suspeição de Sérgio Moro, esta suspeição ela diz respeito única e exclusivamente ao caso de Lula. Ela não se aplica aos demais acusados. Eles teriam que imputar, teriam que atribuir a Sérgio Moro individualizadamente e demonstrar individualizadamente em cada situação que houve esta suspeição. Ela não é coletiva, ela não é geral, ela não é ampla e irrestrita. Essa suspeição, em cada julgamento, teria que ser demonstrada. Ela não se expande para todos os casos, né? Ela está sendo examinada num determinado caso, no caso específico da Operação Lava Jato em relação ao réu ex-presidente Lula. Não está em julgamento a postura de Sérgio Moro em relação aos demais réus. Cada caso é um caso e tem que ser examinado individualizadamente. Muito bem, doutor. Obrigada mais uma vez pela participação no Jovem Pan Agora. Ótima tarde para o senhor. Ótima tarde para vocês. Quero aproveitar para convidar os ouvintes internautas a seguir no Instagram Não Aceito Corrupção e Roberto Liviano Oficial. Forte abraço. Forte abraço, doutor.